Bem-vindo todos e todas estudantes. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula aqui no Centro de Mídia, transmitido pela TV Cultura, e no aplicativo do Centro de Mídias e nas redes sociais. Hoje nós teremos a presença da professora Janaína. Ela estará ministrando a nossa aula. E meu nome é Priscila. Eu sou a mediadora da aula de vocês. Ok? Olá, professora Priscila. Olá, alunos do 7º ano, alunos e alunas do 7º ano. Eu sou a professora Janaína Jardim, essa é uma aula de História. Hoje, o nosso tema é Renascimento e Humanismo. O objetivo da nossa aula hoje é desvendar, na realidade, Hoje nós vamos relembrar as aulas passadas, onde vocês viram o significado do termo modernidade. Nessa época, nesse período histórico que nós chamamos de modernidade, foram criadas várias tecnologias e inventos que, até hoje, influenciam na nossa vida, e influenciaram muito na vida das pessoas daquela época. Eu vou deixar uma pergunta para vocês e deixar alguns segundinhos para que vocês possam pensar sobre esse tema. Quais mudanças a modernidade trouxe? Vou deixar na tela alguns segundos e esperar a interação de vocês. Professora Janaína, tivemos algumas interações no chat, mas a grande pergunta que eles não conseguiram responder é quais mudanças a modernidade trouxe? Você conseguiria responder isso para nós, professora Janaína? Sim. Bom, a modernidade ela trouxe algumas mudanças em relação às mentalidades, aos comportamentos, em relação à forma como as pessoas interagiam socialmente, politicamente e economicamente também. Algumas pessoas no chat responderam: a tecnologia trouxe o celular, a internet. Muito bem. A tecnologia trouxe o celular, a internet. A tecnologia está possibilitando que hoje nós tenhamos essa aula, essa interação, né? Essa aula presencial com interação tecnológica, Ao ao vivo, vivo. Eu vou aproveitar e, através da nossa atitude historiadora, vou colocar umas obras de arte, vou colocar a primeira obra de arte, e, através da observação dessa obra de arte, nós vamos perceber o que mudou entre a Idade Média e a Idade Moderna. Essa é uma atividade de observação de atitude historiadora, então, para os alunos? Exatamente. Então, a gente vai deixar quanto tempo para os alunos fazerem essa atividade, professora Janaína? Vamos deixar 1 minuto na tela. 1 minuto a imagem parada na tela, para vocês observarem. Vocês observarem todos os detalhes da imagem, quem é essa pessoa que aparece na imagem, o que elas estão fazendo, como elas estão vestidas, quais são as cores, o formato dessa imagem, para vocês estarem analisando e respondendo a atividade que a professora Janaína vai passar. 1 minutinho parado, por favor.
alunos queridos, vocês responderam. Aparecem na imagem Jesus, roupas longas, o rei, senhor feudal, cristianismo. São essas imagens que eles escreveram que aparece nessa imagem. Qual que é isso que aparece, professora Janaína? Bom, muito bem, quem respondeu, né, que trata-se de uma obra de arte da Idade Média, ou uma obra de arte que remete à doutrina cristã, respondeu muito bem, correto. Essa obra, ela data do século XII, é de autoria desconhecida. Essa obra ela ficava no altar de uma igreja lá na Catalunha, na Espanha. E hoje ela faz parte do acervo do Museu de Arte da Catalunha. Essa obra ela demonstra algumas características específicas das obras desculpe, essa obra de arte ela vai demonstrar algumas características específicas dos artistas da Idade Média. Vocês podem observar que a figura central ela é maior em relação às demais. E essa figura central ela tem assim uma auréola, uma cruz, e logo nos remete a uma produção artística religiosa, cristã. Muito bem. Tem um outro detalhe. Essa obra ela está com efeito bidimensional. Ela tem altura e ela tem largura, mas nós não percebemos a profundidade. Nas obras de artes da Idade Média, o mais importante era a mensagem a ser transmitida, e a mensagem era da doutrina cristã. Alguém conseguiu responder quem é o personagem central, Priscila? Eles escreveram Jesus, o rei, o senhor feudal. Muito bem. Na realidade, sim, essa imagem ela representa Cristo, ao lado, os 12 apóstolos. Percebam que essa imagem ela está passando uma mensagem cristã, uma imagem de fé, representado através aí de Cristo como a figura maior. O mais importante também é que apenas nas obras de arte do período medieval, as imagens relacionadas à igreja, elas têm sempre um tamanho maior, uma proporção maior em relação aos demais personagens. Muito bem, professora Janaína. Agora a gente tem uma outra atividade aqui de 2 minutinhos. Você gostaria de ler? Sim. Apenas olhando para essa obra de arte, é possível adivinhar em qual local e período histórico ela foi criada? Quem são os indivíduos representados na imagem? Vocês têm 2 minutinhos para responder isso no chat. Algumas coisas a gente já respondeu agora com a Exatamente. explicação. Quem prestou atenção vai conseguir responder facilmente no chat agora, tá bom? 2 minutinhos para vocês responderem no chat. Aguardando a resposta de vocês, meninos.
Obrigada, alunos, pela interação no chat. Muitas pessoas conseguiram responder para nós que é o período da Idade Média, época cristã, época de Cristo. É isso que é a primeira resposta, professora Janaína? Perfeito. Retrata uma obra de arte do período cristão, da Idade Média. É muito importante ressaltar que as obras de arte da Idade Média, elas têm uma técnica bastante simples. Lembrando, ela é bidimensional, ela tem altura, ela tem largura, mas não tem profundidade. O mais importante aqui é demonstrar a mensagem da doutrina cristã. Essa mensagem ela está relacionada à visão de mundo do clero e da nobreza. Então, é uma obra de arte que é validada pelo clero e pela nobreza. Os personagens envolvidos na imagem, eles responderam Cristo, apóstolos, Jesus, senhor feudal. Quem respondeu senhor feudal está certo? Não. Essa obra realmente ela retrata Jesus, né, e seus 12 apóstolos. Nós vamos pensar essa obra de arte agora através de outras questões que eu vou colocar no chat. Tá bem? Vamos avaliar novamente essa obra de arte, mas agora através de outras questões. Vocês têm 3 minutos para responder essas questões. Quem quiser pode tirar uma foto da tela que vocês estão vendo na casa de vocês, das questões, para vocês responderem com mais calma depois, estudarem essas questões. São 4 questões, ela vai ficar por 3 minutos na tela para vocês pensarem da mesma imagem, ok? A gente aguarda a resposta de vocês no chat. Interajam.
Obrigado, alunos e estudantes, pela interação no chat. A gente teve algumas respostas, professora Janaína. A primeira atividade, ela pergunta se existe algum cenário, alguma profundidade, se é dimensional. Responderam, tem cenário. Está correto? Sim, está correto. O cenário ele é um altar e ele é representado com efeito bidimensional, largura e altura. Ele não tem o efeito de profundidade, que nós chamamos de efeito de tridimensionalidade. Também responderam no chat que as roupas longas e representação da igreja, muito forte na imagem. Perfeitamente. Ao redor dos personagens, nós temos alguns ícones que nos remetem a uma obra de arte cristã. Por exemplo, a cruz, a auréola, esse tecido que está retratado nessa obra, ele não é um tecido que está retratado de forma realista, é um altar. Realmente é um altar. A terceira pergunta seria sobre a figura humana, como ela está sendo representada, se ela é uma questão realista, se não é. No chat, eles escreveram muito que as roupas são longas e que é Jesus Cristo. Está correto ou tem algum outro significado? Então, realmente, a figura central é Cristo e ao seu lado estão os 12 apóstolos. A figura humana, ela não é descrita, né? Ela não é representada a partir de uma perspectiva realista. Vocês podem perceber que a própria técnica ela é bastante simples. Ela não é uma técnica realista ainda. Nós estamos observando e analisando uma obra de arte da Idade Média. Ainda não é uma obra de arte renascentista, onde eles empregam técnicas realistas e a tridimensionalidade. Então, nesse momento, essa obra que vocês analisaram, sim, ela é bidimensional, ela não retrata as pessoas de forma realista e os objetos remetem a uma obra de arte com fundo aí cristão, com o objetivo de passar uma mensagem cristã. Então, a quarta pergunta, que fala sobre a técnica do artista, é uma técnica mais simples, um jogo de luz mais simples? É isso que você quer dizer, professora Janaína? Perfeitamente. Então, na alternativa D, essa técnica de perspectiva, uso de ponto de fuga, por exemplo, é uma técnica muito utilizada nas artes renascentistas. Os artistas renascentistas eles utilizam esse tipo de técnica, que é o ponto de fuga, que é a tridimensionalidade. O que é o efeito tridimensional? Ele te dá um efeito de altura, largura e profundidade, da sensação de volume. As obras elas ficam com mais leveza, dá intenção de volume, os cenários ficam maiores e você começa a perceber que na arte renascentista o ser humano ele já é retratado de uma forma muito mais realista. As características do homem natural ele já aparece representada nas obras de arte do Renascimento. E logo mais nós vamos saber por quê. Então, quer dizer que nessa obra de arte da Idade Média, né, ela não apresenta figuras realistas e apresenta, na verdade, um estereótipo de ser humano. É isso? Isso, exatamente. Frisando, né, que a obra de arte da Idade Média ela é muito pautada na mensagem da Igreja Católica, que é a instituição que domina a Idade Média. Já no Renascimento, nós temos aí a obra de arte mais elaborada, técnicas de profundidade, e essas obras elas são mais realistas, elas representam o homem, porque a partir do Renascimento, o homem ele passa a ser a medida de todas as coisas. Na Idade Média, Deus e a Igreja é a medida para tudo, para a arte, para a economia, para todas as relações. No período do Renascimento, na Idade Moderna, o homem ele passa a ser a medida de todas as coisas. Então, ele passa a ser representado com as suas características mais reais. Mesmo ele sendo as obras de arte também no Renascimento tinham presença da religião católica, Sim. do cristianismo, isso? Perfeitamente. Não houve entre os artistas da Idade Média e os artistas da Idade Moderna, não houve uma ruptura com a Igreja Católica. Isso não aconteceu. Inclusive, a Igreja Católica era a que mais encomendava obras de arte. Ela financiou muito, né? Financiou. Ela era uma grande mecenas da obra das artes. Nós temos aí a Capela Sistina. Temos várias obras de artes que foram encomendadas por papas.
Então, qual que era a próxima atividade que você tem? É uma análise da mensagem que essa obra que você pediu para eles analisarem, as técnicas agora está passando, é isso? Exatamente. A próxima interação, ela ainda é sobre a obra de arte anterior. Então, eu vou pedir para que vocês analisem algumas mensagens, e qual instituição, qual grupo social que estava mais de acordo com essa obra. E, a partir desse exemplo, você vai pontuar uma característica da arte medieval com relação aos temas e às técnicas. Vou deixar 2 minutos para vocês interagirem e aguardo. Tivemos muitas interações, professora Janaína, aqui no chat. A principal mensagem que eles escreveram foi religiosidade, fé, cristianismo, paz, amor, Jesus. Essa é a mensagem principal dessa imagem? Sim. A principal mensagem que o artista quis passar com essa mensagem é uma mensagem da doutrina cristã. Afinal de contas, é uma obra de arte do período da Idade Média, onde a igreja ela é a instituição mais poderosa. O grupo social que provavelmente seriam os maiores interessados nessa produção artística é a nobreza e o clero. Então, algum aluno respondeu assim, professora Priscila? Não, eles responderam muito a coisa da religião. Da religiosidade. Eles focaram muito na parte religiosa da imagem. Ok, realmente está bem claro mesmo que é uma obra de arte. Cristã. A mensagem cristã, que é uma obra de arte do período da Idade Média. Agora, também tem a questão das características da arte medieval. Então, frisando, na arte medieval, a mensagem mais importante, que é a mensagem da fé cristã. Nós temos também a figura central, que é a figura relacionada ao divino, numa proporção maior em relação às figuras que representam o homem. Está bem? Isso tudo para representar a importância da pessoa, né? Exatamente. Vamos passar para a próxima atividade, professora Janaína? Agora nós vamos fazer essa investigação, né, usar essa observação em uma figura, em uma obra de arte muito conhecida, que é a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Essa já é uma obra de arte do período renascentista. Então, Leonardo da Vinci é um artista renascentista e ele pintou essa obra. Desculpa, gente. Ele pintou essa obra, que é a Última Ceia. Percebam que essa obra de arte, ela também tem um tema religioso. Ela também foi encomendada, né, com essa temática religiosa. Porém,
as técnicas aqui já são diferentes. Eu vou deixar vocês 1 minuto observando essa imagem e quero que vocês percebam qual a técnica, qual a diferença da técnica em relação à primeira obra e à segunda obra. 1 minuto na tela. Muitos alunos responderam que fala sobre o realismo, retrata com uma profundidade, uma técnica especial. Perfeitamente, é isso mesmo. Então, essa obra de arte, ela ainda tem uma temática religiosa, porém, a técnica, que é importante ressaltar, ela tem profundidade, percebam? É uma obra de arte tridimensional. Ela tem altura, ela tem largura e profundidade. Então, a diferença entre os artistas do período da Idade Média e os artistas renascentistas da Idade Moderna é exatamente a técnica. O tema ele permanece a religiosidade, mas a técnica da Idade Média ela era uma técnica mais simples, que se preocupava com a informação a ser transmitida. A técnica dos artistas do Renascimento, ela já é mais elaborada, ela é tridimensional. E percebam também que a figura de Jesus está na mesma proporção, ela está na mesma proporção em relação aos humanos. Então, na obra renascentista, nós temos o humano e o sagrado retratados na mesma proporção. Eles também falaram muito que é realista essa obra. Perfeitamente. Como no Renascimento o homem ele já é uma medida para todas as coisas, o homem ele passa a ser retratado de uma forma mais realista. E o importante dessa obra também é ressaltar sempre as proporções. Sim. Eles pensaram muito nos detalhes, né? Perfeitamente. Que nem os alunos falaram, eles pensaram muito nos detalhes quando construíram essa obra. Sim, muitos detalhes, né? Ponto de fuga, luz. O quadro ele tem até uma leveza nessa obra, ela tem uma leveza assim, nos movimentos. Temos uma interação aqui a partir dessa obra de arte, a gente vai analisar com outras questões. Na verdade, a gente vai utilizar as mesmas perguntas da primeira obra, mas para analisar agora essa obra renascentista. A gente pede para vocês tirarem uma foto, para vocês fazerem um estudo em casa, com calma, depois, e assistirem novamente a nossa aula quando reprisar. A gente vai deixar 2 minutinhos vocês parados para analisar e responder no chat. A gente aguarda as respostas, ok? Obrigada, vamos aguardar as suas respostas.
Obrigada pela interação, alunos e estudantes no nosso chat. Nós tivemos algumas respostas interessantes, professora Janaína. Uma das respostas que eu achei muito interessante é figura religiosa, Messias, Judas, indivíduo. São essas respostas que você esperava, professora Janaína? Não, né? Mas, assim, realmente são figuras religiosas. Nós já conhecemos essa obra de arte, ela é muito famosa. Alguns pais até têm essa obra de arte aí nas suas casas. Ela tem muitos Ceia, livros didáticos, muitos livros materiais. didáticos. Ela é muito conhecida, né? Na realidade, trata-se da Última Ceia, Jesus e seus apóstolos. O importante a analisar nessa obra é isto. A técnica empregada pelo Renascimento, pelos artistas renascentistas, ela é mais elaborada, ela é tridimensional. Vocês perceberam que Jesus ele não está representado com uma proporção muito maior em relação aos humanos? Ele está representado da mesma forma. Esse assunto, na verdade, ele não se encerra, né? Ele tem uma série de possibilidades a serem trabalhadas que a gente vai trabalhar nas próximas aulas também. É importante pensar que existe uma diferença entre o pensamento da Idade Média e o pensamento da Idade Moderna. A Idade Média, nós temos o pensamento teocentrista. Eu vou explicar para vocês o que é o pensamento teocentrista. Teocentrismo é Deus como centro do universo. Ele é a medida para todas as coisas. Então, na Idade Média, Deus ele é a medida de tudo, porque a Igreja Católica era a instituição dominante. E temos também o antropocentrismo. Antropocentrismo significa o homem como medida das coisas. O homem é o centro do universo. Na Idade Moderna, no Renascimento, o homem ele passa a ser mais valorizado. A sua criatividade, a sua produção, ela passa a ser mais valorizada. O homem ele começa a ter mais espaço para pensar, para criar, e isso ele é mais valorizado em relação até à criação divina. Então, nós temos Idade Média, onde o pensamento ele é totalmente voltado para a religião, e, na Idade Moderna, no Renascimento, o pensamento mais voltado para o homem. Lembrando que não existe uma ruptura entre os renascentistas e a Igreja Católica e a nobreza. Então, essas pinturas que você trouxe essa imagem, né? A igreja no centro e depois o homem no centro. Exatamente. Essas duas imagens que você trouxe foi para isso. Eu queria só que você fizesse agora, professora Janaína, um fechamento da nossa aula. Você poderia só fazer um fechamento, uma conclusão da nossa aula para os nossos alunos? Está bem. Então, essa aula ela foi referente à análise e observação de obras de arte da Idade Média e da Idade Moderna. É importante vocês observarem bem assim, o que mudou em relação às técnicas, às mentalidades entre uma obra e outra. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar mais Humanismo e Renascimento, e aguardo vocês, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem interagir pelo chat, conversar conosco e conversem com os seus professores. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, professora Janaína, pela excelente aula de História. Eu que agradeço. Obrigada, alunos. Ótimo dia.